Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Os lobos estão tirando as peles de cordeiro. Vejam. Pode ter passado despercebido a muita gente, mas a mim não. Eu registrei. Registrei a fala do Rodrigo Maia sobre a demissão do tal do Mansueto do Tesouro Nacional, a saída do Mansueto da equipe econômica do governo. Rodrigo Maia lamentou e disse: o plano econômico perde o seu coração. Que pena, perdemos o coração do plano econômico. Que papo estranho. Qual é o coração? Ou melhor dizendo, qual é o plano econômico? É o plano econômico neoliberal. É aquele que retira direito dos trabalhadores, que modifica a legislação trabalhista, que reforma todo o Estado brasileiro a favor dos grandes capitalistas, dos grandes financistas e entregando o nosso tesouro à iniciativa privada e dobrando o Brasil ao capital e aos interesses dos Estados Unidos. Essa é a verdadeira pele de Rodrigo Maia. Não tem conversação. Não dá para levar a sério, não dá para fazer aliança com esse tipo de gente. Está lá na declaração dele. Aliás, os órgãos, o Globo também, a Folha de São Paulo, todos os expoentes da Casa Grande lamentaram a saída de Mansueto do Tesouro Nacional. Enquanto pedem ou pouco se importam com a saída de Von Traub do Ministério da Educação, mas se importam profundamente que mexam no plano econômico do governo, no projeto neoliberal. Isto é que é o bolsonarismo sem o Bolsonaro. O Bolsonaro é apenas, nesse caso, podemos perceber, o animador de auditório. Aquele que empolga o auditório com as suas diatribes, com o seu jeito malandro de ser, alegre, bizarro, estapafúrdio, chucro, esculachado. É o grande chacrinha da direita. Mas não é ele que é o cerne, que é o coração da política econômica, e o que interessa é a política econômica. A gente bate muito em Bolsonaro, bate muito em Von Traub, mas não bate no coração e no fígado da política econômica. Paulo Guedes e sua equipe. Os Chicago Boys. O que agiu na ditadura de Pinochet contra o povo chileno e que vem colocar sua experiência 30 anos depois aqui no Brasil. Temos que denunciar sempre a política econômica contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro, contra a nacionalidade que está sendo posta em prática por Paulo Guedes. Bolsonaro, embora proto-fascista, embora pró-fascista, embora autoritário, embora louco, maluco, chucro, seja lá o que for, é apenas o animador de auditório. Como também tirou, afinal, a sua pele de cordeiro e desde que tirou vem arregaçando as mangas em defesa dos fascistas, o general Mourão, o general Bonzinho, o general Cordato. Portanto, na saída de Bolsonaro, não significa só a saída de Bolsonaro, a saída de tudo isto que ele vem junto, esta coorte, é melhor dizendo, que o acompanha. Quando Mourão declara que é um absurdo, que é um excesso prender esta meia dúzia de gente que está na rua protestando, essa meia dúzia são os nazifascistas da Sarah Winter. Essa meia dúzia são aqueles que lançam fogos de artifício e rojões contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Polícia Federal, contra o próprio prédio da Polícia Federal, porque não podem jogar mísseis ainda. Essa meia dúzia é que ofende o Supremo Tribunal Federal e as autoridades máximas do país com os piores palavrões, com as piores palavras e com todas as ameaças possíveis, desde o Von Traub, que diz: bota esses vagabundos na cadeia, secundado pela Damares. Aí é um pouco diferente do que diz Mourão. Seria a mesma coisa que perseguir essa meia dúzia que anda por aí com a foice e o martelo.
Que meia dúzia que andam com a foice e o martelo. A turma que anda com a foice e o martelo sempre foi presa, sempre foi perseguida ao menor sentido, ao menor ato, à menor manifestação. Não precisou ninguém com foice e martelo tentar explodir o Rio Centro. Além do mais, meu general, toda essa turma da foice e martelo, quando é presa, é torturada, assassinada, vilipendiada, humilhada. Desde 1964 ou antes disso, é um pouco diferente de serem detidos para averiguações por 5 dias. Então não venha o senhor jogar uma fumaça nos olhos no momento em que as autoridades desse país estão agindo contra aqueles que tramam contra a democracia, contra aqueles que constroem para Bolsonaro um autogolpe, que só não foi dado ainda pela resistência franca e forte da oposição democrática brasileira. E quando o senhor arregaça as mangas em defesa desses nazifascistas e vem misturar isto com a foice e o martelo em tese que está nas ruas, o senhor joga areia na discussão, o senhor desvia o assunto da discussão. Como os 21 blogueiros, youtubers, que neste momento sofreram apreensão, invasão de suas casas pela Polícia Federal em busca e apreensão, e que se desmascaram, não estão ali à toa, não estão ali fazendo loas ou fazendo uma oposição consciente. Estão diariamente batendo nas instituições democráticas brasileiras, pedindo a intervenção militar e o golpe militar, sob o beneplácito das Forças Armadas, que o senhor e mais 3.000 militares da ativa e da passiva, não adianta vir me dizer que o contrário de ativa é reforma, para mim é passiva. 23.000 militares da ativa e da passiva que estão na boquinha do governo federal, enlameando e arrastando as Forças Armadas brasileiras para serem responsáveis por todas as cagadas que vocês fizerem neste governo. Mais uma vez, as Forças Armadas não aprenderam. Resolvem tutelar a democracia brasileira desde 1889. Em todos os momentos da história do Brasil, as Forças Armadas agem como se fossem uma casta superior à casta civil. Quando é o contrário, é a casta civil com seus impostos que sustentam as Forças Armadas. Elas estão a serviço do povo e da Constituição brasileira. Mas parece que não aprenderam nada e permitem que 3.000 militares da ativa e da passiva falem pelas Forças Armadas. Portanto, quem cala, consente. Isto quando não vem aquele general levantando de profundis, com os aparelhos sobre o rosto, ameaçando a democracia. Então, quando o senhor arregaça as mangas para defender mais uma vez fascistas, o senhor não está colaborando com a democracia. O senhor está mostrando sua verdadeira essência. Está tirando a pele de cordeiro e mostrando a sua verdadeira face. Tanto o pessoal de Sarah Winter, com seu acampamento de 300 homens armados, como ela mesma proferia, lançando rojões sobre as instituições brasileiras, como eu disse, porque não podem lançar mísseis, quanto os 21 nomes que hoje tiveram busca e apreensão em todo o país, não são santos. Trabalham diariamente pelo autogolpe de Bolsonaro. E contra eles, afinal, a justiça começa a colocar limite. Começa a transgredir, a esticar a corda, General Luiz Eduardo Ramos. Vai esticando a corda, e essa corda, quando estica, estica no pescoço daqueles que defendem o fascismo. Oxalá o povo brasileiro, as instituições brasileiras estiquem bastante esta corda, para que seja asfixiada toda tentativa antidemocrática nesse país. Isto não é um cabo de guerra, puxa de lá que eu puxo de cá. Isso não é uma gangue, não é uma briga de moleques de uma gangue. Se passar dessa linha, cóspide, se passar dessa linha vai ter porrada. Que é isso? Que é isso? É isso que ensinam no Estado Maior das Forças Armadas, nos cursos de Estado Maior? Se passar da linha que eu cuspi e fiz a linha, sai porrada, hein? Se comportem. Que vergonha, que estupidez. Não, nós estamos com a corda na mão, sim. Todo mundo segurando a mesma corda, todo mundo de mãos dadas, todo mundo junto. Ninguém solta a mão de ninguém e ninguém solta a corda neste momento. Um abraço.